porque o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele se tornou o favorito para assumir a Secretaria da Fazenda e do Planejamento no futuro governo paulista, com Tarcísio de Freitas à frente. Para o governador eleito, o economista seria o nome ideal para ocupar a pasta. Porém, de acordo com intermediários, Guedes não sabe se esse é o melhor momento para tomar posse deste cargo e, por isso, pode ser que se torne um conselheiro da nova gestão. E aí, o que vocês acham dessa notícia? É uma notícia, a princípio, boa, mas como vai se dar esse intercâmbio? Como se daria, por exemplo, se Guedes aceita o cargo, a dinâmica entre Paulo Guedes e o Palácio do Planalto? Olha, o ministro Paulo Guedes, ele com certeza é um gênio do Brasil. O que ele fez para o Brasil nos últimos anos foi uma coisa que nós nunca imaginávamos. Ele conseguiu equilibrar as nossas contas, ele conseguiu enviar mais de 1,3 trilhões de reais para poder ajudar todo o auxílio emergencial, dinheiro para estados e municípios. É um exímio administrador, segurou as contas, conseguiu manter o teto de gastos dentro do possível, passando um pouquinho somente na época da pandemia, e seria um sonho para São Paulo se ele estivesse aqui ocupando uma secretaria. Sabe por quê? Porque São Paulo vai se tornar um exemplo para o Brasil. Um exemplo no sentido de um grande governador, que é o governador Tarcísio. Se nós tivermos o Paulo Guedes aqui, com toda a equipe que está sendo montada, vai ser muito fácil distinguir daqui a alguns anos o que virou São Paulo e o que virou o resto do Brasil. Então, ministro, venha para São Paulo, dê o prazer desse estado, que não deixa de ser um país, porque o estado de São Paulo ele é grandioso em arrecadação, em estrutura, em tudo, e vamos fazer a diferença para poder mostrar para uma nação toda o que é uma administração bem feita pela direita e o que pode ser, né, o que vai acontecer com a administração da esquerda, uma vez que a responsabilidade deles é zero, como se demonstra até agora. Pietra, e aí? Sonho de consumo? Paulo Guedes é um sonho de consumo? Ele é, sem dúvida nenhuma, um sonho de consumo, inclusive para outros países que não sejam o Brasil, né? Realmente, ele fez milagre aqui durante a pandemia. Os nossos índices em todos os aspectos econômicos só melhoraram, mesmo com todos com as entraves que a gente teve, né? A gente teve um vírus, a gente teve governadores, né, entrando em pautas absurdas, né, para prejudicar a nossa economia. Mesmo assim, o Guedes fez milagre. E nós, enquanto paulistas e paulistanos, né, vamos ter muita sorte se ele de fato aceitar esse convite, né? O Tomé apontou muito bem também. E realmente, né, ele talvez tenha alguma dificuldade de colocar todos os projetos que ele queira, porque a gente vai ter um executivo, né, no nível nacional tentando bloquear, tentando prejudicar o que ele possa fazer, por ele ter esse histórico bolsonarista. Mas eu acho que ele não é uma pessoa tão ideológica assim, né? Ele é um cara muito técnico, ele faz sempre o que tem que ser feito, e eu espero de coração que quem for assumir esse cargo na presidência, né, quem for tomar a frente da economia na presidência, tem um mínimo de bom senso para não prejudicar as medidas que o Paulo Guedes for tomar, se ele de fato aceitar esse convite. Ô Nelson, olha, se eu enxergar o Tarcísio como um Bolsonaro e o Paulo Guedes como outro Bolsonaro, Brasília não pode fazer a música do elefantinho? Um Bolsonaro incomoda muita gente, dois Bolsonaros incomoda muito mais? Bom, se ele vier para ser secretário da Fazenda de São Paulo, com certeza ele vai incomodar mesmo. Mas eu tenho a opinião de que ele não deveria ser o secretário da Fazenda em São Paulo, apesar de ser brilhante, apesar de ter sido um excelente ministro da Fazenda, um dos melhores que nós já tivemos. Eu acredito que aqui no estado de São Paulo nós temos peculiaridades regionais, inclusive, que alguém que conheça o estado de São Paulo pode lidar melhor. Quem você acha que seria um bom nome? Nós temos muitos nomes, mas o Paulo Guedes seria um excelente conselheiro. Seria, com certeza, alguém para Mas qual é o problema dele assumir a pasta? Não tem problema. Seria bom, mas eu acho que alguma pessoa do estado de São Paulo que conheça a realidade da região do Mirante do Paranapanema, por exemplo. Vale do Jequitinhonha, da Alta Mogiana, da Baixa Mogiana. Cada região tem a sua peculiaridade na economia que um paulista poderia saber lidar melhor. O que não impede a participação do Paulo Guedes como um excelente conselheiro. Eu acho até que ele não tem a motivação necessária para sair do ministério e vir para uma secretaria de Estado. Assim, economia é economia. Por exemplo, se o cara é muito bom na economia e ele trabalha na Nestlé, ele trabalha numa indústria de alimentos e ele for chamado para trabalhar na economia de uma empreiteira, ele vai ser um excelente economista da mesma forma. Eu concordo que ele pode ser. Onde ele está, que ele pode ser. Importa a empresa, né? Vamos falar assim de uma... Eu concordo que ele pode ser, mas você concorda que ele também não sabe as peculiaridades do estado de São Paulo?
peculiaridades, ele é economista. Peculiaridades regionais. Mas a questão econômica é matemática, ela é exata. A economia é exata, ela não é relativizada. A economia não é tão... A matemática é exata, mas a economia tem muita coisa. A economia é um cassino do chacrinha. Ele é um economista, e não importa a empresa em que ele esteja, ele vai saber. Você não sabe como é que funciona a realidade de cada região do estado de São Paulo. Não querendo interromper esse caloroso debate aqui, ao qual, inclusive, o Tomé estava tentando ingressar, eu queria pedir a palavra rapidamente, que o programa está se encerrando, para dar minha opinião também. Já foi acusado... Não está se encerrando, não tem tempo ainda. Tem tempo. Então ainda. Nós temos ainda 10 minutos pelo menos. Olha só. Eu já fui acusado de ser uma metralhadora de falar. Pela Pietra Bertolazzi. É o que mais fala. Nós vamos falar aqui. Aqui o pau vai quebrar daqui a pouco. Quer ver? O pau vai quebrar. 7 minutos. Vai quebrar e eu vou polemizar com a Não, por favor, coloque a minha opinião é a seguinte. Independentemente do Paulo Guedes aceitar ou não o convite, foi uma sinalização muito positiva que o governador Tarcísio faz à economia paulista. Sem dúvida alguma, esse convite já indica, sobretudo, preocupação com responsabilidade fiscal, preocupação com retomada e crescimento dos investimentos. Não que não tivesse sido feitos, mas claro que a pandemia deu uma paralisada e esses investimentos vão ser retomados. São Paulo tem uma economia absolutamente diversificada. Não é apenas o agronegócio, que aqui também é muito forte, uma economia industrial diversificada. E, sem dúvida, vindo o Paulo Guedes com a experiência que ele tem, isso é uma sinalização muito importante para o mercado. Eu tive, Tiago, na final do Campeonato Paulista da Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista, Portuguesa 2, São Bento 0. Tive o privilégio de assistir a esta final. Foi antigo, hein? Não, foi agora, esse ano. Foi agora, foi no mês de junho. Tive o privilégio de assistir a esta partida ao lado do então candidato Tarcísio de Freitas, que aqui em São Paulo torce para a Portuguesa, porque a sua mãe é portuguesa. E lá tivemos a oportunidade de conversar posteriormente. Eu fiquei impressionado com a inteligência dele, o conhecimento, o raciocínio lógico. Ele tem tudo para ser o maior governador da história de São Paulo. Tem tudo para ser. E faz uma sinalização muito positiva. Está montando um secretariado importante, trazendo nomes de vulto, quase praticamente um ministério. E tenho certeza que o convite ao Paulo Guedes espelha o sucesso de uma administração que virá muito provavelmente o maior governador da história de São Paulo. Então eu vou fazer aqui um apelo. Falou, não falou nada. Eu vou fazer um apelo, então. Não trouxe nenhuma treta. Não, ele falou Você não falou nem se deve. Então deixa eu fazer um apelo. Eu tô esperando vocês virem brigar comigo agora. Eu vou fazer um apelo, então. Paulo Guedes. Mas a gente eu vou fazer um apelo ao Paulo Guedes. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba para você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue no cavaco, o show vai começar. Gostaram dessa, em harmonia do